Fala galera, tudo bem? Alfredo Souto de Física, QG do Enem, para a hora do Enem. Legal? Vamos resolver nossa questãozinha? Mergulha comigo. O eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente, existem uma geladeira, G, uma tomada, T, e uma lâmpada, L, conforme a figura. A figura é essa aqui, né? Legal? Então, você tem a geladeira G, a tomada T, a lâmpada L. Vamos voltar. O eletricista deseja medir a tensão elétrica da geladeira, né? Ou seja, qual é a diferença de potencial da geladeira, a corrente total, quer dizer, a corrente do circuito, e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros, que está aqui. O voltímetrozinho, que é essa bolinha, né, com V, e o amperímetro, que é essa com A. Para realizar essas medidas, o esquema de ligação desses instrumentos está representado em... Aí ele vai te dar, ó, vou mostrar aqui, ó, 5 circuitos, né? Esse circuitinho aqui, outro circuitinho aqui e mais esses 3 circuitinhos, beleza? O que a gente tem que lembrar? Bom, tem que lembrar o seguinte, né? O que o nosso voltímetro, como é que o nosso voltímetro deve ser ligado, né? O nosso voltímetro, ele tem que ser ligado em paralelo, né? O nosso voltímetro ele tem que ser ligado em paralelo, porque o nosso voltímetro ideal, ele tem uma resistência que tende a infinito, né? Com isso, ele não vai ter quase que, né, a ideia é não ter corrente passando por ele para que só o equipamento que ele esteja ligado utilize, tá? Então, todo voltímetro é paralelo, né? E o amperímetro, né, ele tem que ser ligado em série, né? O voltímetro ideal tem uma resistência que tende a zero, né? Ou seja, para não atrapalhar o seu circuito. Então, a primeira coisa que você tem que entender é voltímetro em série e amperímetro em paralelo. É o tipo de ligação que eu tenho que fazer. A segunda coisa é entender esse desenho, né? Tem um pessoal aí que tem uma galera aí que às vezes se enrola com esse tipo de desenho. Por quê? O fase, que seria, por exemplo, por onde vem a corrente, né, fazendo essa ideia, né, supondo que a corrente venha por aqui, né, então ela vai atravessar os elementos, ela vai entrar aqui, ela vai entrar aqui, ela vai entrar aqui e vai embora pelo neutro, essa é a ideia. Então, esse desenho ele representa um circuito em quê? Em paralelo, né? Um desenho que te ajudaria a enxergar melhor essa ligação seria algo do tipo assim, né? Como se eu tivesse aqui, ó, a lâmpada, como se eu tivesse aqui, ó, a tomada e eu tivesse aqui a geladeira. Olha lá. Essa é a ideia, né? Onde um lado é o tal do fase, o outro lado é o tal do neutro, né? Então, esse desenho é igual a esse. Só que esse desenho, às vezes, confunde o pessoal, entendeu? Então, a minha ideia é essa. O que eu tenho que fazer com o amperímetro, então? Eu tenho que colocar o amperímetro na série desse meu desenho e eu tenho que colocar o voltímetro em paralelo. Mas em paralelo com quem? Ó, ele quer medir, olha aqui, ó, a tensão aplicada à geladeira, né? Então, nosso voltímetro tem que estar em paralelo com a geladeira, tá? Agora, então, olha lá, ó. Ou seja, eu teria que colocar algo do tipo assim, ele pendurado aqui nele, tá vendo? Mas não nesse meu desenho horroroso, e sim nesse desenho bonitinho que ele tem lá. Com isso, você já pode começar a eliminar algumas ligações. Ó. Por exemplo, vamos olhar aqui para o primeiro desenho. Ó. Tá vendo aqui? Esse voltímetro está no paralelo, porque ele está entre os 2 nozinhos daqui. Então, a corrente que passa no voltímetro também passa na geladeira. Então, isso aqui já eliminou. Esse aqui não serve. Ó. Esse voltímetro está em série, está fora. Aqui é o mesmo caso desse. Ó. O voltímetro também está em série com a geladeira. A mesma construçãozinha, ele está fora. Legal? Agora aqui, ó, voltímetro em paralelo. Então, esse aqui está valendo, né? Ou seja, esse voltímetro para a geladeira está valendo. Né? Esse voltímetro aqui na geladeira também está valendo, que é o mesmo desse. Esse voltímetro ele tem paralelo, beleza, até poderia ser com a geladeira, concorda? Sim, beleza. Mas ele está medindo as outras voltagens também. Então, ele funciona, ele está valendo também. Esses 3, eles me servem, legal? Só que, ou seja, não precisa estar só pendurado na geladeira, ele pode estar ligado entre os extremos, né? Porque esse potencial é igual a esse potencial é igual a esse. Então, esse também serve, tudo bem? Só que vamos voltar, ó. Ele quer também, olha lá, ó, a corrente total e a corrente na lâmpada. Isso quer dizer que eu vou ter que botar um amperímetro aqui, ó, nessa entradinha, né, ou aqui atrás, né, para que pegue essa corrente total, esse pedaço total, e um amperímetro que fique aqui, ó, na lâmpada, né? Legal? Vamos lá, vamos ver os desenhos. Esses 2 eu já descartei. Aqui eu tenho um amperímetro em paralelo. Ele não serve, está fora. Aqui eu tenho um amperímetro em série, na lâmpada, tá bom. E aqui eu tenho um amperímetro em série na lâmpada, também tá bom. Então, só me resta o outro amperímetro agora para comparar, né? E aquele outro amperímetro, ele tem que ficar o quê?
também na série do circuito. E se você observar aqui, ó, eu tenho um amperímetro em paralelo, né? Os terminais dele estão ligados iguaizinhos os outros terminais. Então, esse amperímetro está furando o meu desenho, né? Então, o único possível é esse de cá. Esse é o único que me atende. Legal? Um grande abraço. Fique com a gente.